Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Seja bem-vindo a mais um dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical sobre o Sermão do Monte. Estamos na lição de número 7. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão. Aqui vamos estudar sobre o casamento cristão e descobrir e aprofundar um pouco sobre a visão do nosso Senhor Jesus sobre o matrimônio, a relação conjugal e afins. O nosso texto base se encontra em Mateus 5, do versículo 27, ao 32. Separe sua Bíblia, sua caneta e faça as suas anotações. Aqui está o texto. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Para a gente compreender melhor esse tema, vamos ver de onde Jesus está tirando esta conclusão. Ele está usando como base o texto de Êxodo 20, versículo 14, ou Deuteronômio 5, de versículo 18. Se você for na sua Bíblia, verá que os dois tratam do mesmo assunto, é a mesma ordem. Para que nós possamos entender bem o que Jesus está falando, temos que entender que ele está no meio de um ensinamento e está falando coisas um tanto severas sobre arrancar a mão, arrancar o olho. E mesmo que ele não esteja falando literalmente que nós devemos arrancar os olhos ou as mãos, o fato dessa comparação ser bem agressiva já nos mostra a seriedade da situação, quão sério Jesus leva a nossa sexualidade. E é por isso que a nossa introdução começa com: entramos hoje numa questão de suma importância para nós. Nós, no caso, somos os cristãos. E, de fato, é de suma importância porque Jesus deu importância para esse assunto. A pureza do matrimônio cristão é algo muito enfatizado no Sermão do Monte. Continuando o texto, podemos ver que Jesus se refere ao 7º mandamento que proíbe o adultério. Não só citando o texto do Velho Testamento que foi dado por meio de Moisés, mas aprofundando, aplicando como uma coisa mais interior, mais profundo e mais difícil de se cumprir. Irmãos, a primeira analogia que Jesus usa nesse sermão sobre o adultério é uma coisa que parece até um tanto exagerada, mas é sobre arrancar os olhos. Jesus fala sobre os olhos. E ele nos sinaliza, então, por meio disso, que os olhos são a via que nós usamos para muitas vezes podermos pecar. Muitos pecados que nós cometemos em nossos corações estão passando por meio dos olhos. E é claro que o problema não está no olho em si, e sim no coração, no fato de que você olha para uma pessoa, e isso não vale só para o homem, sim para a mulher, que quando você olha para alguém desejando aquela outra pessoa,
como se fosse simplesmente um objeto para o seu prazer. Você objetifica ela como se fosse uma coisa que te dá prazer, uma coisa que te dá êxtase, que te excita, e só isso, não há nenhum vínculo. Aquele corpo, entre aspas, não te cabe, não te pertence. Você está cometendo um pecado, está usando seus olhos para o mal, desejando aquela outra pessoa. E Jesus não está se referindo a, ao fato de achar alguém belo ou admirar outra pessoa. Não, é um desejo pecaminoso por detrás da visão. Ou admirar o mal, desejando aquela outra pessoa. E Jesus não está se referindo a, ao fato de achar alguém belo ou admirar outra pessoa. Não, é um desejo pecaminoso por detrás da visão. Ou adminoso por detrás da visão. Isso nós podemos ver por uma citação do evangelista John Stott. Ele diz que sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, é porque antes aprenderam a fazê-lo nos olhos de carne e do pensamento. Logo, é muito evidente, por meio dessa interpretação, que várias práticas que nós cristãos podemos ter não são desejáveis. Muitas delas estão na pornografia, conteúdos eróticos e muitas outras atitudes que às vezes são corriqueiras para a nossa sociedade, mas que devem ser intoleráveis para nós, que é só uma olhada lá, uma olhada aqui, e na verdade é alguma coisa que o nosso Senhor leva com muita seriedade. Que é só uma olhada lá, uma olhada aqui, e na verdade é alguma coisa que o nosso Senhor leva com muita seriedade. Uma coisa que deve ser comentada é que, se você recordar, meu irmão e minha irmã, do início do capítulo, a gente vai perceber que Jesus está falando aos seus discípulos. Várias pessoas estão em volta ouvindo, estão multidões ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas Jesus está falando para os seus discípulos, provavelmente os 12 apóstolos, todos homens. Então, cada ensinamento que Jesus está direcionando para o homem, ele também é válido para a mulher, só não está no discurso agora, porque quem está ouvindo diretamente aquilo são os seus discípulos, aqueles que estão mais próximos. Então, isso nos sinaliza duas coisas, talvez. Uma delas é que quando Jesus ele nos mostra que a lei deve ser seguida pelo cristão, no sentido de que devemos tirar dela os ensinamentos necessários para se viver bem, ela não pode simplesmente ser cumprida, no sentido de que ficar no mínimo, ficar fazendo o mínimo possível para não ser condenado, quando na verdade a atitude do cristão deveria ser o máximo possível para agradar a Deus. Em outras palavras, vou falar com um exemplo. Eu não cheguei, a pessoa pode pensar, não cheguei a cometer adultério, mas eu só dei uma olhada, só fiz coisas menores do que o ato do adultério em si. Bem, então você está vendo a lei por uma perspectiva muito minimalista, uma perspectiva de vou fazer o mínimo para não estar errado, quando na verdade a postura deveria ser vou fazer o máximo para que eu não cometa esse erro. E é por causa disso que Jesus faz uma segunda comparação, que é por meio de cortar as mãos e os pés. Quando Jesus fala cortar as mãos e os pés, não é à toa, porque é por meio das mãos que você tateia, e é por meio dos pés que você vai até onde não devia. Então, Jesus sempre dificultando a nossa vida,
no bom sentido, ele está dizendo para que evitemos dar ocasião aos olhos. O, Quando olhamos para o texto sagrado, para a Bíblia, devemos lembrar que cada detalhe importa, cada detalhezinho. Então, amado irmão, amada irmã, atente-se aonde estão as suas mãos e atente-se aonde te levam os seus pés. A Bíblia é um texto maravilhoso, mas por ser antigo, às vezes a nossa leitura, a compreensão daquilo pode ficar mais difícil. Uma forma da gente entender melhor o texto é por meio das interpretações dos nossos pais, dos nossos irmãos do passado. Outra frase de John Stott, para a gente entender melhor o texto, é a seguinte: o que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual e, na verdade, a todos nós, em princípio, é a disciplina na vigilância contra o pecado. É preciso colocar sentinelas morais contra o pecado. Ou seja, as sentinelas, os vigias, podem ser de todos os tipos. Podem ser até irmãos nossos que vão nos ajudar nessa caminhada, por exemplo. Mas as sentinelas vão evitar que nós andemos por onde não devíamos e apalpemos o que não deveríamos. Vamos continuar nessa luta contra todos os pecados, inclusive os pecados da imoralidade sexual. É claro que, sendo a Bíblia um texto rico, a ênfase de Jesus de mostrar vários exemplos, várias metáforas e comparações até mesmo bem fortes, bem rígidas, né? Rígidas no sentido de você estar cortando o membro, né? Mostra que a situação de se manter casto e com uma vida sexual que agrada a Deus é uma coisa difícil e uma coisa que requer bastante esforço. Talvez possa até se imaginar que é algo impossível de se manter em uma sociedade como a nossa. Mas é bom lembrar que Deus é a fonte de poder que nos ajuda a controlar nossa sexualidade. Por meio de Deus, nós podemos ter uma vida cada vez mais santificada. Visto isso, irmãos, nós podemos ver qual é o padrão de Jesus para o cristão. Ele é bem delimitado, bem objetivo, e ele não diz respeito apenas a atitudes, mas também ao coração. Mesmo assim, ele não deixa de ser algo compreensível. Na verdade, Jesus está falando de onde nós botamos nossos olhos, o que imaginamos, o que desejamos, no que nós tornamos apenas um objeto de prazer, em vez de olhar as pessoas como elas são, como pessoas, em vez de objetos de prazer. Prestar atenção também onde as mãos estão e onde as mãos estão e onde os pés estão. Evitar se botar em situações que possam te fazer pecar é uma ótima forma de não entristecer o Espírito Santo. Claro que este padrão ele serve para toda a pessoa que se diz cristã, mas agora ele também passa para a pessoa que é tanto solteira como casada. E a quebra desse padrão é a infração desse padrão estipulado por Jesus, que nos trará a concepção de divórcio. Esse padrão ele vai permanecer no casamento e será a infração dele que permitiria
um divórcio. Vamos observar mais isso. Quando Jesus fala sobre o divórcio, a primeira coisa que ele nos diz lá, desde os capítulos dos versículos 31, perdão, até 32, ele já deixa claro que isso não era um plano divino. O plano inicial, o plano A, o plano que Deus tinha em mente quando criou homem e mulher, era para que houvesse um casamento duradouro, devoto, feliz até a morte de um dos cônjuges ou os dois. Contudo, por causa da dureza do coração de nós, seres humanos, o divórcio foi permitido para 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 os companheiros, para aqueles que infringissem esse padrão de pureza sexual do Senhor Jesus. No ponto 3 aqui, nós podemos dizer que quem se divorcia do seu companheiro em caso onde não houve relação sexual ilícita é culpado de grave pecado. Isso é a visão da revista. Observando bem o texto base em que ela se baseia, Jesus vai deixar claro que é a imoralidade sexual que permite um divórcio. E o que seria a imoralidade sexual? Seria qualquer infração dessa padrão estipulado por Jesus. A palavra utilizada no original para a imoralidade sexual é porneia. Porneia é grego, que é a mesma palavra que dará origem à pornografia, pornográfico. A mesma palavra desse texto, no original, é a mesma palavra que hoje nós teremos para algo que é banal em nossa cultura, um conteúdo pornográfico. Boa parte ou Boa parte do conteúdo que roda na internet e que é transmitido de dispositivo a dispositivo, de usuário para usuário, é considerado um conteúdo ou erótico ou pornográfico. E deve-se ter em mente que toda e qualquer porneia que ocorra entre um casal é, pode ser justificativa como preservação daquele que sofre a, que sofre com a imoralidade do outro. Um caso de porneia, por exemplo, pode ser a pedofilia, em que a parte ofendida que, que presencia o convívio com uma pessoa que pratica a pedofilia, ela, ela pode se abster do casamento, ela pode dissolvê-lo. Na verdade, deveria até denunciar, segundo a nossa lei, e deve-se denunciar. Outro caso de porneia, que engloba mais coisas além da relação sexual propriamente dita, o ilícita, como o adultério, seria um abuso de um cônjuge. Você está com um cônjuge e maltratá-lo e obrigá-lo também é um caso que entra na imoralidade sexual. A vida de sexualidade de um cristão deve ser levada muito, muito a sério. O propósito dessas restrições, segundo o ponto 5, é preservar a santidade na família. E isso nós podemos ver em Hebreus 13, 4. E não só a santidade da família vai trazer um ambiente de agrado ao nosso Senhor, como também irá preservar, irá cuidar de cada um que fará parte dessa família. Por exemplo, um casamento com um homem pedófilo, ele não só trará sofrimento à esposa, como também porá os filhos em risco, caso eles sejam pequenos.
Então, nós podemos observar que essa é uma forma que Deus utiliza para preservar e cuidar dos nossos familiares, dos cônjuges e dos filhos. Contudo, nós devemos nos lembrar, meu irmão, minha irmã, que a ênfase de Jesus não está no divórcio, e sim está no casamento. Quando Jesus inicia o discurso dizendo que, olha, no mundo ideal, não deveria haver divórcio, porque o casamento ele foi instituído por Deus para que o homem e mulher vivessem em comunhão por toda a vida. Eu abro essa exceção por causa da dureza do coração de vocês. Então, como nós podemos ver nessa aplicação, a ênfase dele está sempre sobre o perdão e a reconciliação e não sobre a tragédia do divórcio. Cabe a cada um de nós gastar tempo avaliando os preciosos preceitos de Deus para o casamento, investir tempo e esforço na nossa união, para que o divórcio não ganhe espaço em nossas famílias e igrejas. Claro, muitas das vezes o que ocorre, na verdade, é motivos de separação que não estão nesses casos de porneia, que se houvesse o perdão, poderia muito bem ser passado de lado, poderia ser superado. Se houvesse o objetivo de ambos, tanto o homem quanto a mulher, de batalharem juntos para um melhor relacionamento, um melhor convívio, um melhor exemplo de como estar convivendo com uma pessoa que é diferente de você, que pensa diferente de você, sem que haja grandes desentendimentos, é uma grande lição, não só para as famílias de nossa igreja, mas de como se deve ter um relacionamento conjugal, como mostrar ter um bom relacionamento conjugal para o mundo. É uma ótima forma de mostrar ao mundo como se ter um casamento que agrada o nosso Senhor Jesus. Então, vamos para a nossa última reflexão. Tendo todas essas características e ensinamentos que o nosso Senhor Jesus ensinou, nós podemos observar que, apesar de não ser fácil atingir o patamar exigido, por causa da nossa pecaminosidade e dos nossos corações que querem e almejam desagradar constantemente o Senhor, Jesus não nos deixa à mercê e não deixa o seu povo desamparado. Ele nos dá capacidade por meio da leitura diária das Escrituras, da oração, para que haja melhor relacionamento, melhor vivência. Paulo, em sua carta aos Coríntios, diz que uma das formas, na verdade a principal forma, de um casal estar mais livre, está lutando contra as tentações de Satanás de extrapolar a vida conjugal, extrapolar o casamento, é mantendo a vida sexual ativa. Isso nós podemos ver na primeira carta aos Coríntios. E quando Paulo ele nos mostra isso, pode nos quebrar uma noção de que o sexo em si seja ruim e de que ele não deve ser praticado, o que na verdade o que a Bíblia estipula é o contrário. Ele deve ser praticado entre o casal constantemente para a alegria de ambos. E aqueles que não estão
dentro da instituição do matrimônio devem lutar e almejar ter a sua castidade, seu autocontrole desenvolvido, porque é por meio do autocontrole que nós poderemos agradar o nosso Senhor. Algumas coisas que o Senhor Jesus pode dizer por meio desse Sermão da Montanha podem nos soar um pouco estranhas, como, por exemplo, o fato de o adultério ele, ele ser visto como um pecado tão grave quanto o divórcio sem a existência de porneia. Um divórcio que talvez vise uma vida menos sofrida ou uma vida, talvez os dois membros, né, os dois cônjuges estejam pensando no divórcio para que possam ter vidas mais felizes. O que ocorre é que estão quebrando, rompendo uma instituição criada por Jesus de amor mútuo, que não se diz apenas por sentimentos, mas que também diz respeito a como viver durante a vida e a atitudes e a como ter um relacionamento saudável, mesmo que as paixões, mesmo que os sentimentos não estejam mais aflorados. O que Jesus nos diz sobre o casamento não está dizendo mais sobre sentimentos ou sobre o que um cônjuge sente sobre o outro. Jesus nos dá, na verdade, que o divórcio ele deve ser apenas praticado quando há uma imoralidade no, em um dos integrantes ou em ambos, e essa imoralidade, esse homem ou essa mulher não quer abrir mão de sua pecaminosidade, não quer desenvolver o seu domínio próprio e a capacidade de perdão do outro, não será capaz de mudar o coração desse cidadão, desta cidadã. Amados irmãos, ficamos por aqui. Eu desejo uma ótima tarde de domingo a você que está assistindo essa EBD de manhã. Uma ótima culto. Um grande abraço. Deus os abençoe.